De volta com a nossa carta do Pajem. Agora nós vamos para a parte da mitologia dessa carta. Então, nos deparamos agora com os inícios primitivos e disformes do elemento ar, os primeiros impulsos da atividade mental, independente da formulação. Isso é ensinado pela figura mitológica de Zéfiro, ou seja, é aquele primeiro pensamento que eu tive e se eu colocar ele já para fora, sem elaborar ele, eu já estou cometendo, né, um primeiro erro. Então, o jovem governante do vento do oeste, o jovem era da natureza despeitosa e maliciosa. Zéfiro, o pajem de espadas, é a imagem dos primeiros impulsos da vida mental, independente, que deve emergir em sua forma infantil antes de podermos formular nossas próprias ideias e conceitos e conseguir expressá-los. Por ser jovem primitivo, o pajem de espadas é briguento e, com qualquer criança, tem tendência a fazer comentários cruéis, a zombaria, a grosseria e a maldade em geral. Uma espécie de exercícios jocosos dos poderes do pensamento e do discurso antes que qualquer valor de sentimento ou código ético intervenha para formar e orientar a atividade mental. Esses impulsos iniciais do pensamento original e independente podem surgir com uma inclinação para brigas insignificantes e com uma curiosidade invasiva que não respeita a privacidade alheia. E justamente nesse espírito de Zéfiro, governante do vento oeste, se diverte provocando tempestades e agitando os mares. Não porque seja maldoso, mas porque é curioso para ver o que acontece. Então você deve conhecer alguém que joga ali uma sementinha do mal só para ver o fogo no parquinho, não é não? Faz uma fofoquinha sem tão infantilzinha ali, e de repente pega fogo em toda uma empresa ou em toda uma família, né? Ou na roda de amigos. Então, é aquela pessoa que joga uma inocente pulga atrás da orelha das pessoas e no fim gera uma confusão muito grande. No sentido divinatório, quando o pajem de espadas aparece em uma abertura de cartas, ele anuncia que chegou o momento do nosso encontro com aquela curiosidade infantil e com a bisbilhotice maliciosa própria do pajem de espada, marcando o início do uso de poderes mentais e até possível que sejamos nós mesmos vítimas da bisbilhotice de outras pessoas, ou pode haver a tendência a provocarmos briguinhas insignificantes. O pior é quando é a gente. E sermos irritantes e difíceis. No entanto, essas coisas refletem o surgimento de novas ideias e do verdadeiro pensamento independente. Isso geralmente é uma pessoa acostumada a aceitar cegamente os pontos de vista e opiniões dos outros. Então, assim, gente, vamos combinar. É um moleque, né? É a nossa mente no estágio mais moleque possível, que tá falando abobrinha no momento de. Gente, precisa ver, vai considerar tudo que eu ouvi também. Tem que passar um crivo, tem que perceber se aquilo. Se o que a cortar, não passa para frente, né? De repente você fala naquele momento de raiva, aquela explosão ali, depois você não diria isso normalmente, você não falaria certas palavras, você não diria daquela maneira. Mas agora, como ele mesmo está soprando ali os ventos do oeste, já se espalhou e agora não tem o que fazer, né? Hoje a gente vê muito isso na internet, né? A pessoa coloca uma coisa e já embaixo o povo escreve o que quer e depois está tendo uma confusão aí para ver que é liberdade de expressão e o que não é, porque a pessoa atrás de uma tela ela vai e fala o que ela quer, mas na vida real ela jamais falaria isso, socialmente não é aceito o comentário que ela fala, então uma discussão enorme, né?
essas questões aí. Por quê? Justamente que a nossa curiosidade infantil de ficar bisbilhotando a vida dos outros, e principalmente em rede social, dá nisso. Essa carta aqui é bingo nessa questão. Encaixa como uma luva. Então, nós vamos colocar aí, vamos fazer uma avaliação sobre a nossa vida enquanto olhando, sendo observadores de rede social? A gente pode fazer um exercício desse, além do exercício já proposto. Ou então de você olhar, né, juntamente no exercício proposto, esse personagem em suas atitudes ou em alguém que fez algo para você, ou se alguém não fez algo para você, alguém que você observa que faz essas desavenças aí no seu círculo de amizade, ou na família, ou na empresa, em algum lugar, entendeu? Que possa estar causando um burburinho por causa de uma simples palavrinha inocente, né? E quando você vai falar com a pessoa, ai meu Deus do céu, vem com todos os argumentos e tudo mais no ataque, né? Então, assim, a gente pode estar falando da mesma pessoa, ou pode estar falando de duas pessoas diferentes aqui. Um fofoqueiro e uma pessoa que é muito agressiva, muito crítica. A gente pode separar em dois personagens, não precisa ser um só, né? Mas a gente vai olhar. Esse personagem pode ser a gente sofrendo a ação dele, ou pode ser a gente observando alguém ao nosso redor que tem esse comportamento. Até a próxima aula.